Feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo da lição. Que bom contar com a sua presença, você participando dessa atividade, participando como ouvinte da lição e, ao mesmo tempo, aproveite a oportunidade para compartilhar, para dar um like. Se você está assistindo pela primeira vez, não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Nós estamos estudando este trimestre sobre o livro de Êxodo, e a lição que iremos estudar neste sábado é exatamente a aliança e o modelo. Como é importante uma aliança, um compromisso que se estabelece, que haja reciprocidade, e Deus ele faz uma aliança com o seu povo no intuito de abençoá-los, de guardá-los, de protegê-los e fazer com que eles fossem uma nação próspera, uma nação que verdadeiramente pudesse receber as bênçãos continuamente de Deus. E o texto para que nós possamos refletir se encontra em Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Diz assim o texto sagrado: E Moisés veio e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todas as leis. E o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor disser. Olha que coisa maravilhosa, né? Se verdadeiramente nós fizéssemos tudo o que o Senhor ele nos ordenasse, tudo que o Senhor nos pedisse, tudo que o Senhor ele nos mandasse, seria uma bênção para a nossa vida. O povo fez essa aliança com Deus, e como reciprocidade dessa aliança, Deus resolveu também abençoá-los. Deus cumpriu a sua aliança com o seu povo. E depois de proclamar em alta voz os 10 mandamentos e transmitir a Moisés um conjunto básico de leis, Deus queria fazer uma aliança poderosa com o seu povo, assim como Deus também quer fazer uma aliança comigo e contigo. A aliança era simples. Primeiro, eu serei o seu Deus. Segundo, eu protegerei. Terceiro, eu o abençoarei. E, por fim, obedeça às minhas leis. Deus queria ser o Deus do seu povo, proteger o seu povo e abençoar o seu povo, se simplesmente eles obedecessem às leis do Senhor. E, meus queridos, é importante descrever que depois de escrever o pacto em um pergaminho, ambas as partes tiveram que ratificá-lo, porque era preciso que tivesse nessa aliança o compromisso de Deus, Deus deveria ratificá-lo e o povo também deveria confirmar. O povo ratificou dizendo que cumpriria, que manteria o pacto, que cumpriria o pacto. E como Deus ratificou isso? Com sangue, primeiro com sangue, depois com um banquete, e com um modelo que ajudasse a entender esse convênio que estava ali sendo estabelecido de reciprocidade, Deus acolhendo o seu povo e o povo acolhendo Deus. Seria uma cumplicidade importante para o povo de Deus, porque Deus ama o seu povo, Deus deseja abençoá-los, Deus deseja protegê-los e Deus deseja ser o Deus do seu povo. Simplesmente se obedecesse à lei. Então, a lição ela se divide em dois tópicos básicos, que é o primeiro o pacto e depois o modelo. Como era o modelo desse pacto? Então, o pacto ele envolvia um sangue, o cumprimento do pacto e o alimento do pacto. E o modelo seria o propósito do modelo e a preparação do modelo. Meus queridos, então, vamos analisar o primeiro tópico da lição, que é o pacto. Veja, o sangue da aliança, e Êxodo 24, versículo 8, nos diz assim a Bíblia Sagrada: Então Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, sobre todas estas coisas. Olha que coisa maravilhosa esse pacto que Deus está estabelecendo com o seu povo. E como foi que foi feito esse pacto? É preciso nós entendermos. Primeiro, em Êxodo capítulo 24, versículo 3, diz que o pacto ele foi lido. Em Êxodo capítulo 24, ainda no versículo 3, diz que o povo respondeu afirmativamente, confirmou esse pacto. No capítulo 24, no versículo 4, esse pacto foi registrado por escrito. Em Êxodo, no capítulo 24, versículo 4, um altar ele foi construído. Esse altar era onde estava referendado esse pacto.
E outra coisa que está no versículo 4 do capítulo 24 se levantaram 12 colunas. E é importante, no versículo 5, diz que eles ofereceram holocausto. Esse holocausto era oferecido com o sacrifício de animais e com sangue, porque era para ratificar exatamente essa aliança. Veja bem, outro ponto também interessante, no versículo 6 do capítulo 24, metade do sangue foi aspergido sobre o altar. No capítulo 8, capítulo 24, versículo 7, o pacto foi lido novamente, foi lido para que ficasse na memória do povo. E no capítulo 24, versículo 7, o povo responde novamente, afirmativamente, que aceita o pacto. E no capítulo 24, versículo 8, a outra metade do sangue foi aspergido sobre o povo. Veja, o sangue foi aspergido sobre aquele altar que foi construído, mas ele também foi aspergido sobre o povo. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão do pecado. Tudo aquilo representava aquilo que Deus haveria de fazer no futuro pela humanidade, o que Deus haveria de fazer, confirmando, ratificando tudo aquilo que estava sendo ratificado ali. Na frente, Jesus, alguns anos depois, Jesus haveria de morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Meus queridos, no capítulo 24, versículo 8, e Mateus 26, versículo 28, Moisés declarou que era o sangue da nova aliança. E isso representaria aquilo que Cristo haveria de fazer pela humanidade. Nós, hoje, acreditamos naquilo que ele fez, mas o povo, eles acreditavam, eles criam, eles estabelecem a aliança por aquilo que Cristo haveria de fazer pela humanidade. E no capítulo 24, versículo de 9 a 11 do livro de Êxodo, uma refeição foi realizada para ratificar aquele pacto. E Deus reconheceu Israel como um povo, quando ele estabelece ali 12 colunas, representando cada tribo de Israel. Ele valorizava especialmente os jovens e se envolveu com cada pessoa individualmente, aspergindo sangue sobre ele. Jesus está apaixonado pelos jovens, pelas crianças e pelos adultos. Todos são beneficiados pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Eles acreditavam naquilo que haveria de acontecer e nós acreditamos naquilo que aconteceu. O pacto estava estabelecido entre Deus e o seu povo. Havia cumplicidade. Deus deseja, meus queridos, um relacionamento de amor com cada um de nós, individualmente e na comunidade como um crente. Deus ama a mim e a você individualmente, mas Deus ama também do ponto de vista coletivo. E o cumprimento do pacto, em Êxodo 24, versículo 7, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, que disse: faremos tudo quanto o Senhor disser e obedeceremos. Olha que coisa maravilhosa, né? Moisés ali estava diante do povo para que fosse estabelecido um cumprimento, para que fosse ratificado esse pacto. E, meus queridos, no capítulo 32, no versículo 8, de forma totalmente sincera, o povo se comprometeu a guardar a aliança. Esse compromisso, infelizmente, durou pouco, não da parte de Deus, mas durou pouco da parte do povo. Por isso que nós devemos ter cuidado quando nós prometemos alguma coisa a Deus. A próxima geração também se comprometeu a guardar a aliança. Em Josué, capítulo 24, versículo 8, versículo 18, nos reafirma essa questão. Mas Josué os advertiu claramente: não podereis servir, não é, a Jeová, não é? E a gente só pode servir a Deus quando verdadeiramente a gente não diz só em palavras, mas deve ser em palavras e também em atitudes. E, meus queridos, o que nos impede de obedecer a Deus, apesar de nossas boas intenções? Nós somos impedidos de obedecer a Deus muitas vezes por causa do nosso pecado, por causa da nossa distração, os pecados acariciados. E o pecado ele vai entrando em nossa vida, muitas vezes, de forma tão sutil que nós não percebemos. É preciso que nós tenhamos cuidado naquilo que nós estamos nos comprometendo com o nosso Deus. Por natureza, o ser humano ele é desobediente e não podemos fazer nada para mudar essa tendência de desobediência. É importante registrar, mas se permitirmos, Deus pode mudar a natureza. Deus ele transforma o coração de pedra
em um coração de carne. Ele limpa os nossos pecados, ele remove e dá um coração novo para que nós possamos obedecê-lo. Só ele pode nos fortalecer, só ele pode nos transformar. Não é filosofia humana que poderá nos transformar, não é um regime de governo que vai transformar a nossa natureza. Não é a gente ler, ter uma quantidade de livros ou uma formatura ou quer seja mestrado ou doutorado, que vai nos dar essa condição. Não, quem vai nos dar a condição é a comunhão com Deus. Você pode ler a Bíblia 50 vezes, mas se a Bíblia não ajudar para transformar a sua vida naquilo que ela revela sobre o Deus que pode fazer, meus queridos, nós não vamos para canto nenhum, porque a Bíblia diz, do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Um próximo ponto, o alimento da aliança. É importante esse ponto destacado, né? Que em Êxodo capítulo 24, versículo 9, diz-nos o seguinte, a palavra de Deus. E subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões de Israel, e viram a Deus, e comeram e beberam. Vocês perceberam isso? Como vemos no exemplo de Jacó e Labão, no Antigo Oriente, a ratificação de uma aliança incluía uma refeição compartilhada entre ambas as partes. E o que aconteceu? No Sinai, Deus ofereceu uma refeição de aliança. 74 pessoas participaram, que a gente vê aqui foi Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 pessoas, representando todo o povo de Deus. A aliança foi feita coletiva e a aliança foi feita com a representação do povo de Deus. Quando Jesus instituiu a nova aliança, ele também fez o mesmo ao compartilhar com os 12 apóstolos, né, ali representando exatamente o seu povo no passado, o que ele estava representando ali, a Santa Ceia, que era a nova aliança, no sangue do Senhor Jesus Cristo. E, meus queridos, toda vez que participamos da Santa Ceia, estamos renovando o nosso pacto com Deus. Ao tomar o pão, o vinho, nós celebramos o perdão, nós celebramos a salvação, aquela salvação que nós temos em Jesus Cristo, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele fará. Representa passado, presente e futuro. E, meus queridos, o que é importante registrar, apesar de sua rejeição final da salvação, nem Nadab, nem Abiú, nem Judas foram excluídos dessa refeição. Vocês perceberam que no passado existiam traidores também, Nadab e Abiú, mais tarde, eles acenderam fogo estranho e eles foram eliminados. E na Santa Ceia, nessa ceia ali no Sinai, né, tudo isso foi no monte, né, foi estabelecido e tinha um traidor. Deus não impede que a gente receba as bênçãos, agora a gente rejeita a bênção. A gente pode trair a Jesus, como Judas também fez. Jesus não impediu que ele participasse, mas a escolha é humana. E como diz lá no livro de Hebreus, o capítulo 3, o capítulo 4, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, chamando sem cessar, a decisão é sua. Assim como Nadab, Abiú e Judas traíram o Senhor, né? Qual será a nossa reação diante disso? Eles traíram, mas nós somos chamados não para trair, nós somos chamados para ratificar a cada dia, por palavras, pensamentos e ações, ratificar essa aliança com Deus. Nós vimos a aliança, agora o modelo da aliança. Qual o objetivo do modelo? Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, nos diz, e eles farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Meus queridos, com que garantia, como garantia de que se cumpriria a parte do seu pacto, Deus decidiu ir morar no meio do seu povo. A grande questão é a seguinte, mas a presença física de Deus envolveria morte imediata. Por quê? Porque o povo vivia em pecado, e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que Deus ordenou que construísse um santuário no qual ele podia se manifestar a sua presença, para que ele pudesse estar na presença do seu povo. E essa presença se manifestou através de símbolos, uma vez que Deus não habita fisicamente em templo feito por mãos humanas.
É importante registrarmos também que Moisés viu o modelo, ele recebeu instruções concretas da parte de Deus para construir o templo. As pessoas foram convidadas a contribuir com os materiais necessários para a construção daquele templo. Tanto o santuário quanto o templo de Salomão, né, é importante nós registrarmos que Salomão construiu, tanto um como o outro, era um modelo do santuário que existia no céu. Não era para fazer nada diferente, era um modelo, era uma réplica do que existia no céu, conforme a recomendação que Deus ele estabeleceu, que Deus revelou a Moisés. Portanto, quando o israelita estava no santuário, ele entrava simbolicamente na própria presença de Deus, e Deus entrava na presença de seu povo, até que o véu do santuário foi rasgado quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós passamos a ter acesso direto a Deus. E então, todo aquele simbolismo do santuário do Antigo Testamento nos revela algo maravilhoso, algo extraordinário, algo grandioso, que eu e você podemos estar na presença de Deus. Deus não podia estar fisicamente na presença do seu povo, mas ele encontrou uma forma, através do templo, né, ali no Santo dos Santos, através da Arca da Aliança, aquele fogo maravilhoso, aquela luz maravilhosa que aparecia no dia da expiação, chamada Shekinah, que era a presença de Deus. A Deus grandioso, a Deus maravilhoso, do qual a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Meus queridos, a preparação desse modelo. Veja como foi interessante a preparação desse santuário. Êxodo 31, versículo 2 e 3. Eis que chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, em sabedoria e em entendimento, em conhecimento em toda a arte. O que foi que Deus fez? Chamou um homem talentoso, chamou um arquiteto, Bezalel, e foi maravilhoso o que Deus fez. Deus o preparou, Deus encheu do Espírito. Meus queridos, você que tem talento, use seu talento para a honra e glória de Deus. Não desperdice seu talento com coisas do mundo, com coisas que te destroem, com coisas que vão te destruir. Em nome de Jesus, não faça isso. Preserve a sua vida. E é importante nós registrarmos algumas coisas interessantes. Embora Deus tenha dado a Moisés instruções muito detalhadas sobre a construção, não indicou todos os detalhes, como deveriam ser a pia batismal de bronze, os querubins, as mitras dos sacerdotes, etc. Assim, Deus deu a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar com os dons dos construtores. Deus revela a Moisés é o modelo, e Deus capacita Bezalel e outras pessoas para que, cheios de Espírito Santo e com todo o cuidado e com riqueza de detalhes, eles construíssem o santuário, construíssem o templo, o santuário para a morada de Deus. Para esses detalhes, o Espírito Santo dotou de dons. Esses dons foram maravilhosos, porque Bezalel, que liderou todo o projeto, ele foi cheio do Espírito de Deus. A Oliabe, que era o seu principal assistente, outras pessoas que ajudaram no trabalho. É importante também que, no meio das instruções sobre a construção do santuário, aparece uma menção especial do sábado, no capítulo 31, versículo 2 e 17, 12 até o 17. O que o sábado tem a ver com tudo isso? A santidade de tudo é a chave. Para nos aproximarmos de um Deus santo, devemos ser santos como ele é. E o sábado era um sinal de santidade. Vocês lembram que no capítulo 2, versículo 1 do livro de Gênesis diz que Deus abençoou, Deus guardou e Deus descansou no dia de sábado. Então, o sábado é um dia abençoado, é um dia santo. Ele representa o memorial da criação de Deus no tempo. E esse memorial aqui, ele é ratificado, ele é confirmado também no meio do povo de Deus. E, meus queridos, essa aliança maravilhosa, essa cumplicidade, onde Deus ele ratifica a sua aliança, e o povo também ratifica a sua aliança com Deus, que hoje nós também possamos fazer uma aliança com Deus, confirmar
e a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis a Deus. Deus se manifesta de forma maravilhosa, de forma extraordinária, para que todos nós possamos ter um encontro com Ele. Abençoado seja a nossa vida pela presença de Deus, a nossa casa, nossa família, o nosso trabalho, nossos planos e nossos projetos. E que Deus nos abençoe, que Ele nos dê um sábado de paz, que tenhamos ratificado em nossa vida essa aliança com esse Deus maravilhoso. E gostaria, neste momento, convidar a você para que nós possamos fazer oração. Vem comigo na oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade, Senhor, de estudarmos uma lição tão maravilhosa que fala de pacto, que fala de aliança, que fala de uma cumplicidade que deve existir entre a humanidade e entre ti, porque tu és um Deus santo, maravilhoso, grandioso, extraordinário, que estabelecesse, confirmaste a aliança, que em nossa vida, por palavras, pensamentos e ações, nós possamos em nossa vida confirmar essa aliança contigo. Assim como o povo de Israel confirmou no passado, se bem que nem todos cumpriram, como Nadab, Abiú e o próprio Judas, em momentos que poderiam ali, que Deus estabeleceu para eles a oportunidade, eles desperdiçaram a oportunidade. Abençoe a todas as pessoas que nos acompanharam nesse estudo, ao trabalho de cada um, à família de cada um, à casa de cada um, aos projetos e sonhos de cada um. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós. Não se esqueça de compartilhar o nosso canal, de dar um like. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.